Bem, se tem uma dúvida que é muito comum entre todos os empresários, todas as pessoas que querem crescer na vida é qual é o momento certo de se endividar? Quando é que eu posso me endividar? Quando é que eu posso me alavancar no meu negócio? Quando é que eu posso ir atrás de um capital, de um recurso externo para poder crescer o meu negócio, ou crescer a minha vida? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu vou te contar a minha história, tá? O que é que aconteceu? Em 2016 eu era oficial do Exército. Eu tinha uma vida estável, eu tinha um emprego que me pagava uma boa remuneração naquela época. Só que eu tinha um sonho. Eu queria muito empreender. Eu não sabia como eu ia fazer aquilo, o que eu ia colocar, como é que eu ia poder fazer para conciliar a minha vida militar com a vida de empreender. Até porque também na época, muito jovem, eu ainda fazia faculdade. Eu tinha 24 anos e naquele momento que eu decidi empreender, eu falei, cara, eu preciso colocar alguma coisa na minha vida. Então, eu não sabia como, não sabia o que, e comecei a pesquisar. Então, como eu não tinha muito tempo, porque era militar em trabalho integral, ficava trabalhando por 8 horas, depois tinha que ir para a faculdade, eu não pesquisava muito sobre negócios, modelos de negócios. Eu não tinha uma família que herdaria um negócio ou que me pudesse passar uma expertise de negócio. Meus pais nunca tiveram um negócio próprio. Então eu comecei a pesquisar um modelo de franquia. Na época até achei uma franquia de churros gourmet, doces, e que deu super errado. Né? Eu vou começar esse vídeo dizendo isso porque eu não estudei o mercado, eu não entendia nada sobre aquele mercado, mas foi o valor que dava para eu investir. O investimento inicial na época, em 2016, era de 100 mil reais, depois de várias franquias que eu pesquisei McDonald's, Subway, Boticário, Cacau Show, e eu sabia que tinha que ser uma franquia porque eu não sabia de nada sobre empreender, eu não tinha nenhuma experiência, tá? Eu só sabia ser militar na época. Então, quando eu vi aquele investimento de 100 mil reais, eu falei, bem, eu tenho um carro aqui que vale mais ou menos... Na verdade, eu tinha uma moto que vale mais ou menos uns 20 mil reais. Eu tinha juntado um dinheiro, um bom dinheiro, na época do exército eu tinha juntado uns 45 mil reais. E juntando aqui dava uns 65 mil. E falei, bem, já está mais próximo de uma franquia que eu consigo, de alguma maneira, esses 35 mil reais que está faltando aqui. Na época, minha mãe me emprestou 20 mil reais. Logo em seguida eu devolvi a ela, graças a Deus. Minha mãe, amo você, obrigado por todo o apoio sempre. Enfim, aquela loja não deu certo. Eu já tinha juntado tudo, mas foi um fracasso. Perdi os 100 mil reais. Depois de 6 meses eu vi que não era um modelo que valia a pena manter. As vendas eram baixas, os custos com a franquia eram altos, eu precisava comprar um alto estoque, o produto não entregava o que prometia e eu vi que ali não ia resultar em nada. E aí veio minha segunda tentativa, que foi uma loja de açaí. Dessa vez por conta própria, eu entendi a dinâmica do mercado. Eu já contei essa história aqui bem por detalhes aqui no meu canal. Inclusive, se você ainda não é inscrito no meu canal, fica aqui meu convite. Eu me chamo Rodrigo, eu falo sobre empreendedorismo, sobre negócios, como você pode dar vida às suas ideias, como você pode transformar a sua empresa em um negócio lucrativo, saudável, divertido e que te dê orgulho. Esse é o meu papel aqui no YouTube e vai ser um prazer ter você aqui no meu canal. Então se inscreve aqui, já deixa o like se você está gostando, já deixa aqui nos comentários qual é a sua experiência sobre empreender. Voltando aqui para a história, tá? Então, na minha segunda tentativa, eu coloquei uma loja de açaí, dessa vez uma loja própria, não era franquia. E só que eu precisei vender o meu carro na época. Era um Kia Cerato que custava mais ou menos uns 35, 40 mil reais. E o pouco que sobrou ali, porque eu precisei vender aquela loja de açaí por a loja de churros, os equipamentos por uns 5 mil reais, o pouco que sobrou dessa vez, eu coloquei um negócio que prosperou. Esse negócio deu certo. Isso foi em 2017. Então esse negócio começou a faturar bem. No começo faturava uns 25, 30 mil reais por mês e deixava uma margem ali de uns 15 a 20%. Então eu ainda acumulava também o dinheiro que eu ganhava no exército. Então foi muito bom naquela época por isso, porque eu não precisei me endividar, só fui vendendo meus bens, né? Uma hora eu vendi uma moto e peguei todas as minhas economias, depois eu vendi meu carro. E nesse meio tempo a loja de açaí foi entre 2017, 2018, 2019, eu fui melhorando essa loja, reformando essa loja, sempre com recurso próprio, nunca tinha me endividado, mas o faturamento estava crescendo bem. E aí eu chamei a atenção de um amigo meu, que hoje é meu sócio, que me convidou
para abrir uma distribuidora de lentes oftálmicas, só que dessa vez uma oportunidade muito maior, porque precisava de muito mais dinheiro, muito mais grana. E quando ele me chamou, na época, eu tinha acabado de colocar a loja de açaí na primeira vez e eu não tinha o dinheiro. Então falei, cara, no futuro próximo, quem sabe você me chama. E esse futuro próximo chegou e ele me chamou e falou, ó, Rodrigo, o investimento inicial é R$ 500.000 para cada um. Eu falei, cara, é muito dinheiro. Eu falei, olha, Marcelo, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou ter esse dinheiro. Então, vamos pesquisar o ponto. E aí que aconteceu o seguinte, veio a pandemia nesse meio tempo, nesse meu processo de começar a loja, e esse investimento inicial, na verdade, que era de uns 300 mil inicial para cada um, foi lá para casa dos 500 mil, né? No meio da pandemia, porque o dólar estourou, nossa mercadoria era comprada em dólar, e aí, que para começar esse negócio, aí que de fato eu tive que vender de novo um outro carro que eu tinha, dessa vez um S10. Eu tinha também um apartamento lá em Natal, que eu vendi esse apartamento. Se eu não me engano também, eu vendi o carro, vendi o apartamento. Eu tinha juntado um dinheiro nessa época do exército. Tinha juntado acho que uns R$ 50.000 e ainda tinha recebido uma rescisão do exército lá na casa de uns 80, R$ 90.000. Eu tinha juntado cerca de uns R$ 300.000, que era o valor inicial, mas como o valor do dólar aumentou na pandemia, faltavam uns R$ 150.000 para colocar essa loja lá, juntamente com meu sócio. E foi no meio da pandemia também que surgiu a minha primeira dívida bancária. Eu falei, caramba, como é que eu vou conseguir o dinheiro para colocar essa loja? Eu não tenho mais dinheiro, eu vendi meu carro, meu apartamento, eu peguei todas as minhas economias que eu juntei, peguei o dinheiro que eu recebi do exército e eu estava anunciando a venda dessa minha loja de açaí, pelo menos a metade dela, e consegui vender para um amigo meu a metade dessa loja e ainda assim ainda faltar dinheiro para esse negócio. E foi aí que no meio da pandemia surgiu uma linha de crédito do governo chamada Pronamp, que na época era uma dívida muito barata, era taxa Selic, que era a taxa básica de juros, mais 1,5%, 1,25%. Era um empréstimo muito barato que o governo estava ajudando as pequenas empresas. E aí que foi minha primeira ideia. Eu peguei o crédito, esse crédito, acho que eu peguei uns R$ 100.000 desse crédito, no nome da minha empresa de açaí. Porque a minha empresa que conseguiu esse crédito, e não eu, na pessoa física, consegui esse crédito. Então, eu entendi ali que uma empresa tem muito mais capacidade de pegar um crédito, tanto de valor quanto de taxa menor, do que uma pessoa física. Porque uma pessoa jurídica ela tem um histórico, ela tem um faturamento, ela fatura ali de acordo com as emissões das notas fiscais, tem as questões das receitas federais, então o banco tem acesso a essas informações. Então foi a primeira sacada que eu tomei ali. Falei, opa, é muito mais interessante eu pegar um crédito pela uma pessoa jurídica do que pela uma pessoa física. E também o momento foi um momento muito certo, porque essa taxa de juros era muito barata. Então isso é uma coisa que você precisa se atentar como empresário, ou como um futuro empresário, como empreendedor, no modo geral, para o momento da economia que você está querendo se endividar, para isso não ser um problema para você, tá? Mas eu vou te explicar aqui daqui a pouco como você pode identificar isso de uma forma muito simples, tá? E quando eu peguei aquele crédito, ainda assim, ainda tinha uma carência para pagar. Eu tinha um ano para começar a pagar aquele crédito. Qual é a chance de você pegar um crédito de 4% com um ano de carência no valor de R$ 100.000, sendo uma pessoa física, uma taxa de 4%? É quase zero. É impossível você pegar uma taxa assim. Então foi o meu primeiro insight. Eu falei, poxa, vai ser muito mais interessante na vida você pegar sempre um crédito na pessoa jurídica do que na pessoa física para criar negócios, tá? Para criar negócios. Pelo menos essa é a minha percepção. Então, naquele momento, teve uma virada de chave que eu falei, caramba, o problema não é se endividar, que eu morria de medo de me endividar para um negócio. É você saber quando se endividar e para que se endividar. Então, o momento certo para fazer a coisa certa. Então, o momento certo é quando as taxas de juros são convidativas a você pegar um crédito. E para fazer uma coisa certa, para você colocar ou um novo negócio,
um negócio que vai te dar uma rentabilidade maior do que os juros que você contratou, com certa folga. Você ter um tempo para pagar também essa taxa é importante para que aquele negócio tenha uma certa maturidade para ser suficiente para se pagar e lhe pagar e você pagar o empréstimo, tá? E também terei uma lição muito valiosa. Ainda bem que eu não me alavanquei no meu primeiro negócio, eu não contraí dívida no meu primeiro negócio, porque o negócio fechou. Eu vendi a moto primeiro, peguei todas as minhas economias, peguei um dinheiro emprestado com minha mãe para poder fazer esse primeiro negócio, né? Eu só não peguei dívida com o banco, porque o negócio deu errado. Imagina se eu tivesse que pagar um empréstimo com o banco. O banco não é minha mãe, ele não ia perdoar, né? Apesar de eu devolver o dinheiro da minha mãe rapidamente, graças a Deus consegui fazer isso, né? Mas esse foi meu primeiro insight, esse é o segundo insight. O primeiro é pegar empréstimo sempre na pessoa jurídica, e o segundo é começar um negócio. Para você começar um negócio, talvez seja mais interessante você começar ele sem dívida. Você não tenha a maturidade suficiente para fazer-se entender as necessidades do mercado, e talvez aquele negócio pode não dar certo. Então, se você está começando o negócio agora, não aconselho que você se endivide, mesmo se as taxas de juros estiverem baixas. O que eu recomendo vai começar um negócio, comece um negócio pequeno, com os pés no chão, para você ir corrigindo com o tempo. Quando esse negócio tiver uma certa maturidade e você também tiver uma certa maturidade, você pensa no endividamento, sempre numa pessoa jurídica, tá? E o que é interessante de fazer isso também? Se você começar o seu negócio pequeno e sem dívida, livre de qualquer tipo de compromisso, só um compromisso pessoal e não um compromisso financeiro, você vai criando um lastro com o seu CNPJ. Então, com 3, 4 anos ali de CNPJ, de você ter tomado algumas lapadas na vida e no seu negócio, aí sim você vai ter tempo, você vai ter maturidade, e você ainda vai ter um CNPJ com um histórico de faturamento para poder se endividar, tá? Buscar um faturamento saudável. Para mim existem 2 tipos de dívida: as dívidas boas e as dívidas ruins, tá? Então, a partir daí, eu criei o meu próprio jeito de pensar sobre essas dívidas e quando a gente pode contrair essas dívidas. Para mim, existem 2 tipos de dívida: as dívidas boas e as dívidas ruins, tá? A gente vai falar sobre elas agora. Quando para mim é uma dívida boa e quando é uma dívida ruim. E você talvez se encaixe o momento que você está aí no seu negócio, nessas dívidas boas e nas dívidas ruins, para saber qual decisão tomar, tá? Antes de seguir, eu queria te fazer um convite. Se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito no meu canal, fica aqui o meu convite. Toda semana eu posto no mínimo 2 vídeos por semana sobre negócios, sobre como você pode gerenciar o seu negócio, como você pode transformar o seu negócio numa máquina lucrativa, sustentável, que vai te dar um orgulho e que vai te dar a liberdade e o tempo que você tanto almeja, para você fazer as coisas que você sonha, para você viajar, para você curtir com sua família, tudo isso com a paz e a tranquilidade que só um negócio pode te dar. Se você está passando por um momento conturbado no seu negócio, com descontrole financeiro, com descontrole das pessoas, dos processos, eu posso te ajudar através da minha consultoria. É só você acessar aqui através do link e mandar uma mensagem para o meu time, que a gente vai entender melhor a sua dor e saber como é que eu posso te ajudar. Vai ser um prazer ser o mentor nessa sua jornada. Agora vamos voltar aqui para as 2 tipos de dívidas, tá? Eu entendi que existem 2 tipos de dívida: as dívidas boas e as dívidas ruins. Rodrigo, quais são as dívidas boas? Eu só uso dívida para poder crescer o meu negócio. Eu só pego dívida, só pego dinheiro emprestado com o banco, só tomo crédito no mercado quando é para comprar um estoque para uma loja física, porque eu posso vender esse estoque, para a expansão de uma nova unidade, porque eu já maturei aquele negócio e sei que aquele negócio é lucrativo. Se você tem um negócio online, acho que é interessante pensar em expansão, não num ponto físico, mas você pegar um crédito para você aumentar o seu tráfego, aumentar o tráfego para o seu site, investir mais em publicidade, em ADS, em impulsionamento das redes sociais. Isso é uma forma muito interessante. Se você olhar se você tem um negócio online, a expansão de um negócio online se dá no aumento
de tráfego das pessoas transitando na frente do seu negócio. Quando a gente tem um negócio físico, a gente pensa em colocar outros pontos ou melhorar a nossa estrutura para comportar mais clientes ou atender mais pedidos. E isso com um negócio online, se você trabalha com consultas, atendimentos, consultorias, é interessante você investir ou você captar esse dinheiro, na minha visão, para você investir mais em tráfego. Então, para mim, isso é uma dúvida boa, tá? Quando é também uma dívida boa? Quando os juros estão baixos, a taxa de juros está baixa. Eu vou compartilhar aqui na tela para você entender o que eu estou falando, tá? Isso aqui é a taxa de juros aqui do Brasil. Deixa eu colocar só um pouquinho aqui do lado, para a gente não... Tá aqui. Essa aqui é o gráfico da taxa de juros. Veja que 2006... essa taxa de juros estava lá em cima, ó, lá em 14%, 15%. Então, quando essa taxa de juros está muito alta, nesses patamares aqui de 14,75, em julho de 2015 ali, ó, 14,25, em agosto de 2026, 13,75, isso é um momento ruim de você captar juros, de você pegar dinheiro. Por quê? Quanto maior essa taxa, mais caro é o preço do dinheiro. Então, quando são momentos interessantes de você pensar em alavancar o seu negócio através de dívidas, tá? Aqui, ó, nessas quedas aqui de Selic, ó, agosto de 2020 foi um ponto interessante, que foi justamente onde eu peguei. Agosto, ali em 2013, ó, entre 2012 e 2013, a gente vê ali uma taxa Selic ali entre 7% e 8%. Esse gráfico não tem aqui, né, o histórico, mas é mais ou menos aqui, você vai entender. Aqui em 2010 também, ó, tava em queda, então aqui é um dado interessante. Por quê? Porque o preço do dinheiro, ele fica mais barato, tá? Então, será que é o momento correto de você se endividar agora? A gente tá aqui, ó, no momento que grava esse vídeo, a gente tá com uma taxa Selic de 14,75. O preço do dinheiro tá caro pra caramba. Então, será que é interessante pegar uma dívida agora? Eu acho que não, tá? Rodrigo, mas eu tenho um negócio muito lucrativo, muito sustentável. Será que é interessante? Olha, você vai ter que ter uma margem bem significativa para poder se alavancar num tipo de negócio desse. Eu não gosto de pegar dívida em momentos assim, tá? Mas aí cabe um outro ponto também, tá? Quando você já tem uma previsibilidade de receita interessante para poder alavancar. Então, isso sim é uma dívida boa. Você está começando um negócio, você não sabe como é que vai ser esse negócio, eu não recomendo que você faça uma dívida, tá? Então, negócios que já estão tracionando, negócios que já se provaram com o tempo, sim, acredito que seja interessante pegar dívida, tomar crédito para poder crescer e gerar mais negócios, tá? Hoje em dia, o meu negócio cresce através de muita dívida, muita alavancagem, mas também uma boa geração de caixa, tá? E quando é que tem uma dívida ruim? Para cobrir um buraco, por exemplo, dívidas para, não, vou pegar dívida aqui porque faltou dinheiro para pagar os boletos do meu fornecedor, vou pegar um capital de giro, vou pegar para poder pagar folha de pagamento. Então, esse para mim é o pior tipo de dívida que tem, de você contrair. Por quê? Porque isso mostra que o negócio está com outros problemas. Talvez esse negócio não esteja operando com eficiência, esse negócio não é um negócio que vai dar uma segurança para você fazer dívida. Então, eu não recomendo que você faça isso, tá? Se alavancar para pagar recorrência, para pagar conta do dia a dia. Se você não tem um retorno claro sobre o investimento, por exemplo, um novo negócio, eu também não acho interessante você pegar dívida. Com juros altos, por exemplo, quando eu falei lá 14%, Selic 14%, então tá pensando em pegar dívida, você tem que dar uma olhada de como é que tá o cenário em relação a essas taxas de juros, tá? Porque muitas pessoas negligenciam e eu acabo pegando dívidas muito caras. Eu já peguei vários casos de consultoria de pessoas pagando dívidas aqui de 3, 4, 5% ao mês, acredite, tá? Então, se você não tem clareza nenhuma sobre o plano, não é interessante você se alavancar, porque você pode se complicar, tá? Então, foi nesse passo que nasceu a Gold Mix, uma grande empresa, uma das maiores empresas do ramo óptico, da qual eu tenho orgulho de fazer parte como um dos sócios fundadores, uma das maiores distribuidoras de marcas de lente oftálmica do Norte e Nordeste. Então a gente tem uma estrutura muito forte, a gente tem um faturamento muito relevante, uma equipe sólida, uma operação consolidada e a gente
continua se alavancando, continua pegando empréstimo para poder crescer. Só que isso vem dando muito certo, tá? Lógico que a gente se endivida, se alavanca, mas a gente tem a previsibilidade da nossa receita. Então não é uma dívida louca que a gente pega e vê como é que vai dar, tá? E falando como um relato pessoal, eu acabei perdendo medo de me alavancar. Eu era um cara muito medroso em relação a isso, sempre fui muito pé no chão, e ser pé no chão às vezes não combina com ser empreendedor. Empreendedor tem que se arriscar, empreendedor tem que meter a cara, empreendedor tem que realmente se alavancar, porque os grandes negócios de verdade eles só crescem assim. Eles só crescem através de muito endividamento, não só endividamento financeiro, mas endividamento de qualidade de vida ou de tempo. Você precisa colocar uma energia muito grande em cada negócio. Só que em relação a financeiro, que é o assunto aqui, em relação ao endividamento financeiro, hoje eu entendo que dinheiro é uma alavanca. E você precisa ter essa alavanca no seu negócio. Então você precisa fazer isso com um plano estratégico, sabendo o que está fazendo. Às vezes tem cliente meu aqui de consultoria que eu falo, não é o momento. Não é o momento de você se alavancar. Segura o caixa. Vamos ficar do jeito que está. Segura o coração, vamos crescer um pouco aí esse ano e no ano que vem a gente pensa em crescimento de novo, tá? E é assim que os meus mentorados estão crescendo, graças a uma orientação, um plano individualizado. E se você quiser mais detalhes sobre minha consultoria, vai estar aqui o link, tá? E para um fechamento assim, o que eu posso te dizer é que o problema nunca vai ser pegar dívida. O problema é pegar dívida sem saber o que você está fazendo. E isso pode ser de fato um problema, um grande problema aí na sua vida, tá? Então, às vezes, o risco não é só se endividar, é você também ficar com medo e ficar pequeno, tá? Então, você tem que sempre avaliar qual é a hora e como você está fazendo uma contração de dívida, o que para mim foi um momento muito estratégico e hoje, graças a esse endividamento que surgiu um dos maiores negócios da minha vida, eu tenho certeza que eu vou ser eternamente grato por aquele Rodrigo de 2020 que pegou aqueles 100 mil reais emprestado e que hoje está aqui se alavancando na casa de 7 e 8 dígitos já, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha saído daqui com alguma decisão de se alavancar ou não no seu negócio, saber se é o momento correto. E se você ficou com alguma dúvida, não deixa de comentar aqui nos stories qual é a dúvida que você tá. E eu tenho um assunto muito interessante aqui em outro vídeo que eu queria que você olhasse lá. Quais são as 5 formas de você extrair o melhor do seu time de venda, que vai estar aparecendo aqui, ó, em cima no encarte desse vídeo. E você pode aprender um pouco mais comigo lá, tá? E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Te vejo lá no próximo vídeo.